amigos, sou o professor Jusilândio Souza e mais uma vez aqui pelo Atual Concursos vou levar para vocês bastante conhecimento aqui com matemática. Nesta reta final, esse projeto interessante que o Atual Concursos trouxe aqui para todos vocês, não é? Então, nós não vamos perder tempo, porque na verdade a ideia deste projeto é justamente trabalhar contigo já na reta final, depois que você já viu praticamente toda a disciplina, e aí a gente trabalha com você aqueles pontos interessantes, rever coisas interessantes, macetes, dicas, para você realmente perceber que aprendeu e chegar bem na prova. Muito bem, mas mesmo se você não viu o curso completo pelo Atual, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa por aqui, entendeu? Então vamos lá, nós vamos trabalhar com questões, mas questões interessantes, aquele tipo de questões em que, quando você estuda uma delas, você acaba conseguindo resolver diversas outras. Mas, professor, então eu não verei o conteúdo teórico? Bem, o que a gente vai fazer é pegar bastante conteúdo teórico, jogar num caldeirão e, na prática, resolver para vocês muitas questões interessantes. Questões de que banca? Questões da banca que vai aplicar a sua prova. É isso aí. E a gente começa com razão e porcentagem. Professor, razão e porcentagem? Na lista de conteúdos fornecida pelo edital, professor, razão está separado de porcentagem. Pois bem, acontece que os dois conteúdos se parecem bastante, porque você consegue resolver porcentagem conhecendo razão e proporção. Poderia colocar aqui também razão, proporção e porcentagem. Ah, professor Jusilândio, agora eu entendi exatamente o que você entendeu. A ideia vai ser essa. A ideia é preparar você com uma praticidade tão grande que você já vai conseguir olhar para a questão e descobrir a melhor forma de resolvê-la. Ok, tudo bem, claro que o nosso tempo é curto e a gente não vai poder trabalhar contigo todo o conteúdo do edital, até porque aqui trata-se de uma revisão em reta final para a prova. Entretanto, nós vamos trabalhar com você aquilo que mais cai. Pasme, apenas conhecendo os conteúdos com os quais trabalharemos aqui, nesse tempo aqui com vocês, vocês já estarão aptos, bastante aptos, a resolver inúmeras questões. E vamos lá. A primeira questão, olha que interessante, é uma questão que tem um enunciado um tanto grande, VUNESP, questão 36 da prova de escrevente do TJ, né? 2007. E aí a questão nos leva a um cálculo de porcentagem. Tudo bem? Ok. Mas antes de resolver essa questão, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Você pode estar pensando que o professor irá trabalhar contigo agora inúmeras fórmulas de porcentagem. Eu até conheço e até gosto. Acontece que a gente não precisa de fórmulas de porcentagem para solucionar questões da VUNESP. As questões são inteligentemente preparadas e você consegue resolvê-las apenas tendo duas ideias principais básicas. Lá vai a teoria, hein? A primeira, toda porcentagem, ou percentagem, tanto faz, ela é, na verdade, uma fração com denominador 100. Todo índice de porcentagem. Quando eu digo 5%, você entende 5 sobre 100. Quando eu digo 3%, 3 sobre 100, que a gente pode dividir, vai ficar 0,03, ou seja, transformar a fração em número decimal. Aí você deve estar pensando assim, professor, mas eu vou assistir essa coisinha fácil assim, tão tranquila? Pois é, amigo. É fácil e tranquila. Esse conhecimento é fácil e tranquilo. Mas muita gente boa não sabe aplicar. Então, confie em mim, mesmo que pareça muito fácil, observe como vai ajudar demais para você se você conhecer alguns macetes. E lá vai a segunda situação sobre porcentagem. Eu já disse para você que é uma fração com denominador 100. A segunda a porcentagem, na verdade, qualquer porcentagem pode ser calculada com base na proporção. Então, se você conhece razão e conhece proporção, você consegue trabalhar com porcentagem tranquilamente, tá bom? Então,
Entenda o seguinte na prática. Sempre que alguém diz para você, olha, quantos são 8% de 600? 8% de 600. Professor, será que eu preciso trabalhar com fórmula? Olha, amigo, sim, existem as fórmulas que você pode trabalhar, mas não são necessárias, né? Eu corrigi aqui, não são necessárias. Você pode fazer simplesmente isso, olha, 8% de 600, ora, 8 sobre 100 vezes 600, ok? Tudo bem? Tudo bem? Você não precisa trabalhar com fórmula. 8% de 600, 8 sobre 100 vezes 600. Se eu quisesse 3% de 4.000, ó, 3 sobre 100 vezes 4.000. E aí você poderia, olha aqui, ó, simplificar tudo isso, né? Conforme mandam as regrinhas básicas aí. Então, primeiro para você entender. Outra coisa interessante. Muitas vezes, a questão ou o problema do dia a dia, o problema no seu emprego, no seu trabalho, está cobrando porcentagem da seguinte forma. Dada uma quantidade tal, ela equivale a quanto por cento do total? Ok? Professor, como é que eu faço isso? É como se alguém perguntasse assim para você. Olha, João vende maçãs. João saiu com 2.000 maçãs para vender. 2.000 maçãs para vender. E aí João vendeu, eu estou colocando cálculos fáceis para você ter uma ideia, né, do que eu quero. Eu só quero que você aprenda a teoria. Bom, João saiu com 2.000 maçãs para vender e João vendeu 600 maçãs. Qual o percentual de vendas de João? Gente, também não é necessário fazer fórmula para isso. Toda vez que alguém perguntar para você qual o percentual de uma quantidade, ok? Menor sobre outra maior, basta você dividir a quantidade menor pela maior e multiplicar por 100. Professor, não entendi, repete aí. Verdade. E o pior, que você pode estar pensando que eu estou chovendo no molhado. Você pode estar pensando que isso é muito fácil. As questões não vão cobrar dessa forma. Não vão cobrar dessa forma. Mas cobrarão de uma forma parecendo complicada, mas que não é, e que você pode resolver simplesmente aplicando isso que eu estou te falando aqui. Confie em mim, tá? Confie em mim. Vamos lá? Então, o João estava com 2.000 maçãs, saiu para vender, vendeu 600. Ele vendeu... Qual o percentual de vendas dele? Tudo bem? Claro, aí você pode trabalhar com regra de 3, a gente vai fazer aqui também. Você pode trabalhar isso aí com fórmula, tudo bem? A gente só não vai usar fórmula, que não são necessárias para essa reta final, ok? Mas você pode entender o seguinte, se eu quero saber, eu tenho uma quantidade X, uma quantidade Y, né? X e Y. E eu quero saber qual é o percentual que X representa em Y, basta eu dividir X por Y e multiplicar por 100. Repetindo, porque isso é muito interessante, tá? A gente vai ver umas duas questões aqui que se resolve só lembrando disso. Eu tenho uma quantidade X e uma quantidade Y. Eu quero saber qual é o percentual que X, no nosso caso 600, representa em Y, que é 2.000. Eu divido X por Y, no nosso caso 600 por 2.000, multiplico por 100. Então, 600 equivale a quanto por cento de 2.000? 600, quantidade de maçãs que o Joãozinho lá vendeu, divido por 2.000, quantidade que ele saiu para vender, multiplico por 100. E aí você pode simplificar à vontade. Olha, cortei 2 zeros em cima, cortei mais um por aqui, né, que é a multiplicação. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. 3 vezes 10, 30 é o que sobrou. Então 30%. Ou seja, o Joãozinho vendeu 30% das mercadorias, das maçãs que ele saiu para vender. Tudo bem, tudo bem. É só para você ter uma ideia do que nós vamos trabalhar. Então a gente vai trabalhar de forma bastante prática. Bastante prática, já vamos usar isso aí. Olha lá. VUNESP, órgãos do... Você deve estar assustado, professor, mas é muito grande. Não, observe. Órgãos do governo federal divulgaram recentemente o número exato de mandados de prisão não cumpridos no país. Ou seja, quantos criminosos já foram julgados e condenados pela justiça, mas continuam nas ruas por um motivo prosaico. Qual é o motivo? A falta de vagas nas cadeias, que já estão superlotadas. Observando-se o quadro publicado na revista Veja, e vai mostrar o quadro aqui no próximo slide, né? E sabendo-se que a razão
entre o número de mandados de prisão pendentes e o número de pessoas presas é de 11 para 8, pode-se concluir que atualmente o sistema penitenciário comporta um número de presos que excede a sua capacidade em... Olha aí, qual é a ideia da questão? Você tem que aprender a interpretar. Qual é a ideia básica da questão? Tem mais pessoas para serem presas, mandado de prisão, do que vagas na cadeia para prendê-las. Então muita gente está ficando de fora que não pode ser preso, que não tem vaga, não é isso? Ok, muito bem. Aí o que ele está sabendo? Ó, pode-se concluir que atualmente o sistema penitenciário comporta um número de presos que excede a sua capacidade em... Ele quer saber o percentual. Qual é o percentual? Ele tem aqui, olha, número de vagas no sistema penitenciário, 250 mil. 250 mil vagas. Isso na época, né? Isso aqui é uma questão de 2007. Hoje, a situação melhorou nada. Ficou pior. Pior. Ok, mas vamos lá. Não interessa pra gente isso agora. O interessante é você passar no seu concurso, tá? Por enquanto. Vamos lá. Então, o número de vagas do sistema penitenciário, 250 mil. Mandado de prisão pendente, 550 mil. Ora, eu vou precisar calcular o total de pessoas presas. Eu vou precisar saber o total de pessoas presas para depois eu responder a perguntinha. Então, vamos lá. Olha aqui. Observando o quadro publicado na revista Veja e sabendo-se que a razão entre o número de mandados de prisão pendentes e o número de pessoas presas é 11 para 8. Olha aqui. 11 para 8, ou seja, 11 para 8, é razão, né? A gente falaria 11 oitavos se fosse fração. Então, 11 para 8 é o quê? A razão entre mandado de prisão pendente e número de pessoas presas. Então, tá aqui, ó. Mandado de prisão pendente, né? E número de presos. A razão é de 11 para 8. Óbvio, né? 11 é maior do que 8, então eu tenho muito mais mandado de prisão do que pessoas presas. Ok, tudo bem. Mas ele não nos dá o número de pessoas presas, ele nos dá o número de mandato de prisão pendente, que é 550 mil. Então eu sei que 11 está para 550 mil. Daqui a pouco vamos fazer essa continha, né? Essa proporçãozinha, que você já viu lá no curso normal. Ok. E 8 está para o total de pessoas presas. Mas qual é o total de pessoas presas? Ok? Então vamos lá. Professor, como é que eu calculo o total de pessoas presas? Que eu vou precisar disso aí. Por que vou precisar disso? Porque ele diz assim, olha, mudei de questão, né? Vamos lá. Ele diz assim, olha, observando-se o quadro publicado na revista Veja e sabendo-se que a razão entre o número de mandados de prisão pendentes e o número de pessoas presas é de 11 para 8, pode-se concluir que atualmente o sistema penitenciário comporta um número de presos que excede a sua capacidade em... Ele quer saber qual é o percentual que excede essa capacidade do sistema prisional. E a capacidade do sistema prisional é de 250 mil. A capacidade de 250 mil, ok? Ele quer saber qual é o percentual que excede essa capacidade, ou seja, depois que eu calcular o número de pessoas presas, eu vou comparar com o número de vagas para ver o que excede. Não entendi ainda, professor. Gente, olha a interpretação da questão. Pode concluir que atualmente o sistema penitenciário comporta um número de presos que excede a sua capacidade em... Há mais presos do que vagas, tanto é que as cadeias estão superlotadas. Qual é o percentual? Esse excedente, mais preso do que vaga, representam quanto por cento? Ok, vocês percebem que a gente vai calcular a razão de pessoas presas pelo número de vagas, não é isso? Tudo bem, mas nós precisamos do número de pessoas presas. Mas como é que eu calculo o número de pessoas presas? Ora, se eu sei que a razão de mandado de prisão pendente para o número de presos é 11 para 8, então com essa razão, essa proporçãozinha aí, eu consigo calcular numa boa. Ô professor, não lembro muito bem lá da aula onde o professor me falava de razão e proporção. Não entendo muito bem, basta você entender aqui a ideia básica de proporção mesmo.
Se eu dissesse para você assim, olha, a minha idade é de 30 anos. Né? A minha é de 30 anos. A da sua... Eu ia falar sua irmã, me disse, mas tudo bem, com todo respeito. A da sua irmã é 15. A minha é 30 anos. Qual é a razão entre a minha idade, a idade do seu professor Jusilândio agora, e a da sua irmã? Entendeu? Tá vendo aí como é que fica? Então seria de 2 para 1. Para cada 2 anos que eu tenho, ela tem 1 e assim por diante. É assim que funciona a coisa. Então é como se eu dissesse assim, olha, para cada 8 presos, nós temos 11 mandados. 8 presos, 11 mandados. Então a situação está feia, né? Aí, por que a gente entende assim, professor? Ó, como eu não posso parar para ensinar para você agora razão e proporção, porque aqui essa reta final a gente vai aplicar na prática, mas eu preciso mostrar para você como é que interpreta. A gente vai parar mais nessa primeira questão por isso, tá? Porque ela é muito importante para a gente. Então, vai ajudar você a resolver várias. Então, sabendo-se que a razão entre o número de mandados de prisão pendente e o número de pessoas presas é de 11 para 8, então eu tenho mandado de prisão para preso 11 para 8. Então tá aqui, ó, 11 para 8. Então 11 está para 8, ou ainda, o número de mandados de prisão pendentes estão para o número de presos, assim como, olha aqui, ó, 550 mil, né? Mandado de prisão, né? Ou melhor, para ficar mais fácil para você, a gente vai inverter aqui essa razão, né? Você pode falar assim também, olha, 550 mil, fica mais fácil. Está para 11, né? Aqui, né? 550 mil está para 11, assim como o número de presos, que eu não sei, eu vou chamar de X, está para 8, ok? O número de mandados de prisão pendentes, 550 mil, está para 11, assim como, para 11, né? Assim como o número de presos, que eu não conheço, está para 8, ok? Total de pessoas presas. Aí eu vou lá e faço essa proporçãozinha, então vai dar 11, né? Vezes x, toda proporção para os extremos é igual para os meios, é igual a 8 vezes 550 mil. Tudo bem? Então, x é igual a 8 vezes 550 mil dividido por 11. 8 vezes 550 mil. A gente pode multiplicar 8 vezes 55, colocar os 4 zerinhos aí, né? Então, deixa eu ver, 55 vezes 8, ok? 8 vezes 5, 40, 0 vão 4. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44. Ou seja, deu 440. Agora a gente coloca os zeros que a gente não trabalhou com eles, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok? Então, eu tenho aqui, eu tenho... eu vou simplificando tudo, mas se você quiser fazer devagarinho aí, fique tranquilo. Então, eu tenho aqui, eu tô multiplicando 8 vezes 550 mil. Não tem nada para simplificar. Aliás, dá para simplificar aqui, tá, gente? Depois eu mostro você simplificando, que é mais fácil. Mas, 8 vezes 550 mil, deu aqui, olha, 4 milhões e 400 mil. Aí você vai dividir isso tudo por 11. Eu prefiro simplificar, fica mais fácil. Como é, professor? Olha aqui, você não faz essa conta toda. Ó, eu posso simplificar 550 mil por 11? Posso. 550 mil é divisível por 11, porque 55 é. 11 vezes 5, 55. Então, posso dizer aqui, ó, 11 por 11 dá 1, 55 por 11 dá 5. Né? 5 vezes 11, 55. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho 8 vezes 5, 8 vezes 5, 40. Aí eu coloco os zeros que sobraram. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, né? Então, para ficar melhor para visualizar, 400 mil. Então, o número de presos será 400 mil, ok? O número de presos aqui, total de pessoas presas, será 400 mil, ok. Agora que eu já tenho o total de pessoas presas, que são 450 mil, agora sim eu posso comparar o total de pessoas presas, que a gente já viu que é bem maior do que as vagas. Eu posso comparar o total de pessoas presas com as vagas que eu disponho. Então eu tenho 400 mil pessoas presas. 400 mil pessoas presas. Mas, professor,
que eu faço agora? Bom, como é que eu comparo as pessoas presas com o número de vagas? Olha aqui. Você percebeu que a questão quer saber o que excede? Olha que interessante. Temos 250 mil vagas no sistema penitenciário, 250 mil. Se eu tivesse 500 mil presos, seria 2 por 1, não é isso? Para cada vaga, eu teria 2 presos. Então você vê a proporção. Mas eu tenho 400 mil vagas, 400 mil presos e tenho 250 mil vagas. Primeiro eu vou fazer a seguinte pergunta. 400 mil, lembra? 400 mil, comparando com 250 mil, 400 mil equivale a quanto por cento de 250 mil? Tudo bem? 400 mil equivale a quanto por cento de 250 mil? Se fosse 500 mil, por exemplo, no exemplo que eu dei, seria 200%. 400 mil equivale a quanto por cento de 250 mil? Vamos ver? Como é que eu resolvo isso, professor? Eu divido o primeiro pelo segundo e multiplico por 100. Ok? Divido o primeiro pelo segundo e multiplico por 100. Geralmente o primeiro é menor, não é o caso aqui, mas coloque sempre isso em mente, tá, gente? Mais importante do que eu resolver essa questão para vocês é eu mostrar para vocês esses macetes quando pegarem questões com porcentagem, questões com proporção, questões com razão e regra de 3, que a banca adora fazer isso. Na sua prova, certamente, você terá questões assim. Então o que eu faço? Eu divido 400 mil por 250 mil, posso dividir assim, né? E multiplico por 100. É isso que eu faço para achar o percentual. Tudo bem? Olha aqui. Dá para cortar zeros? Dá. Eu tenho 4 zeros aqui, tem vários zeros em cima. Corto 4 aqui, corto 4 aqui também. Né? Sobrou quem aqui? Sobraram aqui 40 em cima, 25 embaixo e 100 aqui. Dá para simplificar ainda? Dá. 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4. Sobraram quem? 40 aqui e 4. 40 vezes 4, 4 vezes 4, 16. O resultado vai dar 160. Então o quê? Por cento. 160%. Ou seja, 400 mil, que é o total de pessoas presas, comparando percentualmente com 250 mil, 400 mil representa 160% de 250 mil. Aí você deve estar pensando, o senhor errou, professor. Eu não tenho 160% aqui. Mas a questão não está perguntando o que representa em percentual. Ela pergunta o que excede. Ok? Tudo bem? Considerando 250 mil o todo, 100%, enquanto o número de pessoas presas excede, ou seja, passa do todo, 60%. Ok? Tudo bem? 250 mil é 100%. Eu tenho 400 mil pessoas para serem presas, não acho lugar para prender. Então, qual é o percentual que excede? A diferença. Ou seja, eu vi que 400 mil equivale a 160% de 250 mil. Então, tirando 100% que é 250 mil, o que excede? 60%. Ok, professor? Eu resolvi de outra forma, sim. Há diversas formas de você resolver essa questão aí. Todas que eu vou mostrar aqui há diversas formas. Os critérios que eu estou usando aqui são os critérios da didática, a ideia de, já que é uma reta final, você estudar numa questão que você vai conseguir fazer em diversas outras, tudo bem? E a segunda, a velocidade de solução, tudo bem? E a gente já parte aqui para a próxima. Olha aí, questão 37, você está percebendo que a gente vai trabalhar sempre com a VUNESP, né? Que é a banca que aplica aí, geralmente aplica a prova de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa questão de 2007, nós temos uma questão também que envolve aí porcentagem e razão. Do preço de venda de um determinado produto, 25% corresponde a impostos e comissões pagos pelo lojista. Do restante, olha que legal, olha que interessante, hein? Ele está me dizendo que do preço de venda de um determinado produto, 25% correspondem a impostos e comissões pagos, ok? Então 25%, eu vou guardar aqui na gavetinha, 25% corresponde a impostos e comissões que ele paga. O restante, esse restante equivale a quanto por cento, gente? O todo é sempre 100%. Se o todo é 100%,
e eu separei 25 aqui que se referem aos impostos e comissões. O restante equivale a quanto por cento, hein? A diferença, 75%. Então eu já coloco aqui para não esquecer, o restante equivale a quanto? 75%. Ok. Daqui a pouquinho nós vamos usar isso aí. Por enquanto ele só está dizendo o que ele quer. Vamos ver o que ele nos fornece, né? Aí ele diz assim, do restante, ou seja, desse 75%, né? Desse restante aqui, 60% correspondem ao preço de custo desse produto. Se o preço de custo desse produto é R$ 405, opa, que maravilha, questão muito tranquila. Ele já me deu aqui o preço de custo e diz que o preço de custo corresponde a 60% desse restante aqui. Ora, tome regra de 3, né? A gente vai matar aqui 3 coelhos com uma paulada só. Tomara que o IBAMA não reclame com a gente, né? Mas vamos lá. Então, se o preço de custo desse produto é de R$ 405, ok? Ora, esse 405 equivale a quanto, gente? 60% daquele total, daquele restante, ok? Tudo bem, aí ele pergunta, então o seu preço de venda é igual a... Ele quer saber o preço de venda, gente. O preço de venda é o todo. O preço de venda não é o que ele quer saber, o preço de venda? Ele quer saber o todo, que é 100%. Olha a interpretação. 25% está envolvido, já guardei aqui na gaveta, com comissões, com impostos e tal. Sobram 75%, o restante. Desse restante, que é 75%, 60% corresponde ao preço de custo. Então ficou moleza, calculei esse restante. Se esse restante, né, 60% dele é o custo e eu sei o valor do custo, dá para eu saber o valor do restante. Agora eu vou considerar o restante como 100%, porque agora só me interessa o restante, né? Eu vou considerar o restante como 100%. Eu sei quem é o restante? Não sei. É 100%, né? E R$ 405, 60% dele. Então posso dizer assim, olha, 405 está para 60, assim como o restante que eu não conheço, vou chamar de X, né? De X está para 100. Opa, que legal. Agora eu consigo calcular esse restante. Só eu fazer assim, olha. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então eu digo 60x é igual a 405 vezes 100. 405 vezes 100. Olha o macete, olha o macete. Ah, professor, não precisa pôr esse 100, basta pôr 2 zeros na frente, né? Que já é multiplicação, eu sei disso. Acontece que te facilita ao fazer o cálculo nas simplificações. Olha aqui, então x vai ser quem? X vai ser tudo isso aqui, 405 vezes 100, dividido por 60. Agora a gente facilita aqui a simplificação, a divisão, né? Olha aqui, eu posso simplificar 60 e 100? Posso por 10, né? Posso por 20. Vamos logo por 20, né? Então, 60 por 20 dá quanto? 3. 100 dividido por 20 dá 5. Então, eu tenho agora 405 vezes 5 dividido por 3. 405 ainda é divisível por 3. Olha, 4 mais 5, 9. Mas, se você estiver achando complicado, você pode fazer o seguinte, você pode fazer a multiplicação normalmente. Vamos lá. 405 vezes 5. Vezes 5. 405 vezes 5. Você pode multiplicar por 10 e dividir por 2 também, tá? Mas vamos fazer aqui. 405 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vão 2. 5 vezes nada, nada, é 2. 5 vezes 4, 20. Então dá 2025, ok? 2025. 2025 dividido por 3. Dividido por 3. Vamos lá? 2025 dividido por 3. Ok? 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Baixa o 2. 22 por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21 para 22, 1. Baixa o 5. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15 para 15,
Nada. Então, esse todo aqui, na verdade esse restante, é de 675. Olha aqui, esse restante equivale a quanto? Equivale a quanto? 675 reais, ok? Reais. Ok, 675 reais. Mas acontece que a gente até agora só calculou o restante, não é isso? A gente calculou o restante, a gente viu que o restante equivale a 675 reais. Mas não é o restante que ele quer. Ele quer, na verdade, todo o preço de venda. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Do preço de venda de um determinado produto, 25% corresponde a impostos e comissões. Né? Tá aqui, coloquei aqui na caixinha. Pagos pelo lojista. Do restante, 60% corresponde ao preço de custo, que a gente já viu, que é 405, ok? Então, seu preço de venda é igual a ele, que é o preço de venda. Ele quer o preço de venda, ok? Tudo bem. Eu calculei o restante através desse 60% e vi que o restante é 675. Mas eu sei também, amiguinho, que o 675, ele representa quanto? Esse restante representa quanto do todo? O todo vai ser o meu preço de venda. Esse restante representa quanto do todo? 75%. Então, tome regra de 3. 675 está para 75, né, por cento, assim como o todo que eu não conheço, né? Vou chamar de X, né? A gente chama tudo de X, mas você pode pôr aqui outra letra se quiser. Eu costumo colocar a letra, exemplo, preço de venda, PV ou V, tá? Mas pode pôr X. Então, 675, que é o restante, está para 75%, assim como o X está para 100. Vamos calcular o valor total agora. Ok. Então, 75 vezes X é igual a 675 vezes 100. X é igual a 675 vezes 100 dividido por 75. Na verdade, pessoal, como é um curso reta final, eu até pensei em não fazer esses cálculozinhos, só mostrar para você o arranjo da questão, a interpretação da questão. E esses cálculozinhos você faria aí mesmo, tá? Você faria aí mesmo, que é muito simples, né? Muito simples. Mas, como sempre tem aquele aluno que manda e-mail, que diz, professor, eu quero o cálculo, quero completo, tá aí, né? Tudo bem, vamos lá. Dá para simplificar? Dá. 75 dá por 5, 100 dá por 5, ambos dá por 25, que é melhor, que já elimina, né? Então, vamos 75 e 100 por 25. 75 por 25 dá 3. Eu não sei fazer assim, professor. Tudo bem, vai simplificando aos poucos, né? E 100 por 25 dá 4, né? 4. Eu tenho o que agora? 675 vezes 4 dividido por 3. Olha, 675 ainda dá para simplificar. Eu adoro fazer isso para não ter que tomar meu tempo multiplicando, tá? Se quiser fazer devagarinho depois para não doer, fica à vontade, tá? Mas eu vou simplificar tudo. Então, eu sei que dá por 3 também. Aqui, 5 mais 7, 12, mais 6, 18. 18 é divisível por 3. Então eu sei que dá por 3. Como? 3 por 3 dá 1. 675 por 3 vai dar 225. Então eu faço isso, 225. Eliminei denominador, eu tenho o que agora? 225 vezes 4, né? X é igual. 225 vezes 4 vai dar 900, né? 4 vezes 200 dá 800, 4 vezes 25 dá 100. 225 vezes 4 vai dar 900, ok? Então, a resposta vai ser a letra D. A resposta vai ser a letra D. Parece que não disse para você qual é a letra da resposta da primeira, né? Da primeira. Eu acho que eu não falei. É a letra B, tá, gente? 60%. Parece que eu me esqueci de falar. Tudo bem. E agora, a resposta é a letra D de dado. 900. Letra D, tá vendo? Então, o preço de custo vai ser 900. Tranquilo, viu? Que legal? A gente consegue trabalhar com porcentagem, questões sobre porcentagem, razão, proporção, tudo junto e misturado,
sem a necessidade de se preocupar com fórmulas grandes, imensas, tá? Abandone logo fórmula, porque isso toma tempo. Temos mais uma questão aqui de porcentagem. Olha como a VUNESP gosta de porcentagem, como a VUNESP gosta de trabalhar com essas questões aqui, tá? Vamos lá? Mais uma? Professor, eu tô ficando bom nisso. Desculpe a rapidez, mas que a gente tem aqui de 1h30 a 2 horas para poder passar para você aqui o máximo possível desses macetes, tá? Vamos lá. Questão 76 da VUNESP, escrevente do TJ de São Paulo, 2011. Uma pessoa pagou 30% do valor total de uma dívida e o restante, olha o restante de novo, e o restante dela irá pagar em 30 dias sem acréscimo. Sem acréscimo. Tudo bem? Então ela pagou 30% e o restante, se ela pagou 30% e o todo, né? Toda a dívida é 100, o todo é sempre 100, e ela pagou 30%. Então, pessoal, e o restante, quanto vale em percentual? É óbvio, né? 70, não é isso? Então o restante vai ser 70. Restante é igual a 70%. Vamos guardar aqui na gavetinha que a gente pode precisar. Ok, vamos lá. Uma pessoa pagou 30% do valor total de uma dívida e o restante dela irá pagar em 30 dias sem acréscimo. Se 3.500 corresponde a 20% do valor restante, deve estar se perguntando assim, professor, a solução dessa questão é parecidíssima com a solução da questão passada. Ah, você percebeu agora? Olha aí, o que acontece? A ideia deste curso, a ideia aqui é justamente mostrar para você que muitos macetes, não é nem macete, né? Muitas técnicas, você pode aplicar diversas questões da VUNESP. Então, quando pediram que eu trabalhasse com escrevente do TJ de São Paulo, eu já disse, pensei comigo, vamos trabalhar com a banca, vamos mostrar como é que a banca trabalha, né? Porque agora sabemos, o edital está aí, sabemos qual é a banca, sabemos como são as questões, como são as provas. Então agora, amigo, respire fundo, trabalhe com a banca, saiba como a banca funciona, como as questões são redigidas e vamos para a vitória. Vamos lá. Ok, então 30% do valor de uma dívida, ela pagou à vista, né? E o restante, 70%, irá pagar em 30 dias. Se 3.500 correspondem a 20% do valor restante a ser pago, então é correto afirmar que ao pagar 30% do valor da dívida, a pessoa desembolsou quanto? Né? Que ela pagou o valor à vista, que ela pagou 30%. Valem quanto? Para responder isso aí, nós precisamos saber qual é o valor restante. E a questão já nos deu a resposta aqui de forma escondida? Não, rapaz. Você conhece a regra de 3. Ela está me dizendo, a questão não disse qual é o valor do restante, mas me disse que 3.500 corresponde a 20% dele. E 100% dele corresponde a quanto? Então agora eu vou tomar o meu restante como se fosse todo, né? Todo, mas vou pôr todo aqui entre aspas, né? Entre aspas, que ele é só o restante, né? Mas eu vou entender o restante como se fosse um todo, né? Como se fosse 100%. E eu sei que 20% dele é 3.500. Agora eu vou calcular esse restante. 3.500 está para 20, não é 20%? Está para 20, assim como, né, o meu restante, que eu vou chamar de x, está para 100. Ok. Qual é o valor do meu restante? Vamos lá. Então, 20x, 20 vezes x, é igual a 3.500 vezes 100. Ok? Como eu disse, eu poderia parar por aqui e você fazer, que esses cálculos são bem simples e tal. A gente está fazendo rapidinho para aquela pessoa que, digamos, está tomando contato agora com as aulas, com o atual concursos e com o método jusilandístico de resolver questões. Então, a gente vai fazer tudo. Vamos lá. Então, x é igual a quê? X é igual a 3.500 vezes 100. Tudo isso dividido por 20, né?
20 estava aqui multiplicando, passa para o segundo membro dividindo, né? Vamos tratar como equação. Aí a gente vai. Dá para simplificar? Dá. Por exemplo, 20 por 20 dá 1. E 100 por 20 dá 5. Né? 5. Agora eu tenho x é igual a quanto? É igual a 3.500 vezes 5. Ora, se fosse vezes 10, seria 35.000, né? Se é vezes 5, vai dar quanto? 17.500. Mas se você quiser multiplicar, vai lá, né? Tem gente que gosta, né, de perder tempo. 3.500 vezes 5. Vamos lá. 5 vezes nada. 5 vezes 5, 25. 5 vão 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Então, x é igual a 17.500. Então, eu já sei que o meu restante vale 17.500. Ele pagou 30% de entrada, né? E daí a 30 dias ele vai pagar sem acréscimo o restante da dívida. A gente não sabia qual era esse restante, mas a gente sabia que 3.500 corresponde a 20% dele. Então achamos qual é o restante. Se 3.500 equivale a 20% dele, esse restante que a gente tomou aqui, abre aspas como todo, né? O percentual, ele é 100%. Então o restante vale 17.500. Vou apagar aqui, tá? A gente reservou aqui a visualização ficar melhor para você. A gente está usando apenas um terço aqui do quadro. Ok. Então, 17.500 equivale a 70% da dívida, né? Você já percebeu. 17.500 está para 70%, né? Eu quero saber, pessoal, o total da dívida. Porque se eu souber o total da dívida, eu diminuo o que ficou a prazo, que foi 17.500, e terei o valor da entrada, que são os 30%. É isso que ele está perguntando? Vamos lá. Se 3.500 correspondem a 20% do valor restante a ser pago, né? Então é correto afirmar que, ao pagar 30% do valor da dívida na entrada, a pessoa desembolsou quanto? Né? Em outras palavras, quanto foi o valor da entrada? Quanto ele deu de entrada? Já sabemos que ele vai pagar daqui a 30 dias 17.500. Né? E sabemos que ele deu 30% de entrada. Então, 17.500 está para 70% que ficou para pagar. Assim como x, que vai ser o total da dívida, está para 100. Eu posso calcular aqui o total da dívida, não posso? Calculo o total da dívida e depois diminuo 17.500. Tudo bem? Mas há uma situação mais fácil, pessoal. Eu posso dizer o seguinte, olha, se 17.500 está para 70%, x está para 30%. Eu já posso achar aqui, rapidamente aqui, o valor da entrada. Entenderam? Entenderam como é que fica? Eu posso simplesmente pensar assim. Eu vou mostrar para você como você pode pensar das duas maneiras, tá? Tudo bem? Vamos pensar primeiro no todo, né? No todo, é o que mais vem à cabeça. Bom, 17.500, que é a prazo, está para 70%. Assim como o todo está para 100%. Qual é a dívida total? Então vai ficar assim, 70x é igual a 17.500 vezes 100. X é igual a 17.500 vezes 100 dividido por 70, ok? E aí você faz isso, olha, dá para simplificar? Dá, eu posso simplificar, por exemplo, aqui, posso simplificar 70 por 10, que eu simplifico 100 por 10 também. Eu posso fazer isso aqui, olha, cortar apenas um zero aqui, né? É o mesmo que simplificar por 10. E aí multiplicar, olha, 17.500 vezes 10, eu coloco 17.500 vezes 10, eu coloco um zerinho na frente, não é isso? E tudo isso dividido por 7. Então, dividido por 7, olha aqui. 17 por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14, para 17, 3. Baixo 5. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35, para 35, nada. Sobraram quantos zeros aí? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Tudo bem? Então, o valor da dívida é de 25 mil. O valor da dívida, 25 mil.
25 mil. Ora, se o valor da dívida é 25 mil e o restante é 17.500, então, o quanto ele deu de entrada? 25 mil menos 17.500, que vai dar 7.500. Resposta letra C. Você tem 25 mil menos 17.500, ok? Que vai dar 7.500. 7.500 é a resposta. Eu vou te mostrar que tem outro caminho. 7.500 é a resposta, letra C. Mas tem outro caminho. Eu aqui fiz a razão, a regrinha de 3, buscando primeiro o valor total da dívida, depois eu subtraí o 17.500, que é o valor a prazo. Mas eu posso pensar assim, olha, sempre que você tiver esse tipo de questão, você pode pensar da seguinte maneira. Aliás, proporção é proporção. Você pode pensar assim, olha, 17.500 equivale a 70% da dívida, né? Tudo bem? Então, 17.500 está para 70, e aqui, em vez de você pensar no todo, você já pode pensar nisso aqui, olha. Assim como o X está para 30. Você pode pensar assim, você já vai direto no que você quer. 17.500 está para 70, assim como o X está para 30. Eu vou achar esses 30%. Vamos lá? Eu digo isso, olha. 70x é igual a 17.500 vezes 30. X é igual a 17.500 vezes 30, tudo isso dividido por 70. Ok, vamos lá? Corto o zerinho aqui, olha, posso fazer isso tranquilamente. Agora eu tenho 17.500 vezes 3, depois dividido por 7. Vamos lá. 17.500 vezes 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 5, 15, 5 leva 1. 3 vezes 7, 21, 22. 2 vão 2. 3 vezes 1, 3, 2, 5. Nada, nada. 3 vezes 15, 5 leva 1. 3 vezes 7, 21, 22. 2 vão 2. 3 vezes 1, 3, 2, 5. 52.500. Agora eu divido 52.500 por 7. 52 por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Para 52, 3. Não é isso? 7 vezes 7, 49. Para 52, 3. Baixa o 5. 35 por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. Sobram quantos zeros? 2. 0, 0. 7.500. E aí você já vai chegar direto ao resultado, pô. Se eu já tenho aqui o restante 70%, ok? E o inicial, 30%. É só eu achar o valor de X, 7.500 está para 70%, assim como o X está para 30%. Então, é um macete. Para você fazer menos contas, você não precisa achar o todo para depois achar a parte. Se você conhece a proporção de uma das partes, você consegue descobrir uma outra parte qualquer sem precisar calcular o todo. Essa é a moral da história, é o que se aprende aqui com esta questão, ok? Tudo bem? E agora nós vamos sair de porcentagem com razão, né? E trabalhar porcentagem com média, né? A gente vai ter uma ideia agora da porcentagem à média. Olha, é interessante você perceber que todos esses conteúdos estão ligados. Né? Você tem razão, proporção, depois você tem regra de 3 simples, regra de 3 composta também, você tem porcentagem, tudo isso está ligado. Juros simples são proporcionais, então você consegue tranquilamente resolver juros simples trabalhando com razão, proporção e com regra de 3 principalmente. Então, esses temas estão todos ligados, fica fácil você ter esta ideia. Professor, está rápido demais. Eu acho que eu estou indo devagar demais. Como eu disse, a gente poderia até pular algumas etapazinhas aqui, tá? Mas a ideia é essa, tá? Agora, porcentagem e média, né? Nós vamos ver aqui uma ou duas questões onde a gente trabalha com porcentagem, a gente resolve
questões de porcentagem misturado com média. Trata-se da média aritmética simples. O que você sabe sobre média aritmética simples? Isso mesmo. Você vai somar, você soma cada parcela e divide pela quantidade delas. Aí você deve estar pensando assim, professor, agora eu vou desligar essa aula. O senhor vai explicar para mim média aritmética simples? Olha, amiguinho, seja humilde, rapaz. Seja humilde, fique sabendo que algumas questões com média, quando são muito bem elaboradas, dão trabalho para quem está resolvendo, sabia disso? Dão trabalho mesmo, tá? Dão trabalho mesmo. Então, a gente vai misturar isso aí com porcentagem para ver o que vai dar. Tudo bem? Bom, essa é a questão 71 da VUNESP, escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, prova de 2015, né? Bem recente aí. Bom, o que essa questão faz? Uma questão bem inteligente, a VUNESP tem questões realmente inteligentes, tá? O que a questão faz? A questão mostra aqui diversos percentuais, e aí, de forma que para resolvê-la, você vai ter que fazer um cálculo da média de percentuais para chegar ao resultado, né? Até então parece tudo muito fácil. Observe. Levantamento feito pelo CRA São Paulo, acho que é Conselho Regional de Administração São Paulo, questionou qual reforma deve ser priorizada pelo governo, né? Esse tema aí está na onda e é muito provável, né, que na sua prova enunciados falem sobre reforma, Lava Jato, etc., né? As questões gostam de fazer isso. Então, está bem atualizado aqui. Levantamento feito pelo CRA São Paulo questionou qual reforma deve ser priorizada pelo governo. Entre as opções estavam os setores previdenciário, trabalhista, político, tributário e judiciário, sendo que apenas um deles deveria ser apontado, né? Qual deveria ser apontado? Aquilo que ele quer priorizar. Tudo bem? Vamos lá. O gráfico mostra a distribuição percentual arredondada dos votos por setor. Então, nós temos aqui, ó, setor previdenciário, 14% dos votos. Setor trabalhista, 7%. Qual foi a pergunta nessa pesquisa? Qual reforma deve ser priorizada pelo governo? Então, perguntaram às pessoas, qual reforma deve ser priorizada pelo governo? 14% dos votos das pessoas responderam previdenciária. Está aqui um gráfico em pizza, né? 7% trabalhista, 27% política, 37% tributária, 15% respondeu que a reforma judiciária. Ok? Aí a questão pergunta de forma bem inteligente. Sabendo que o setor político recebeu 87 votos a mais do que o setor judiciário, é correto afirmar que a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a média aritmética do número de apontamentos por setor. Olha aqui, a princípio parece bem fácil, né? É só colocar a média desses percentuais. Vamos lá? Olha aqui, 14%, é só somar todos e dividir pela quantidade deles. Isso é óbvio, né, pessoal? Vou chamar aqui de média, né? Média, MD. Isso é óbvio, né? Mas vamos colocar 14%, mais 7%, mais 27%, eu posso representar assim, óbvio, né? Já disse para você que é uma fração, denominador 100, mais 37%, mais 15%, mais 15%. Então, 14%, 7%, 27%, 27% mais 15%. Ora, se eu dividir tudo isso aí pela quantidade de percentuais, que são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. O meu resultado, puxar uma setinha para aqui, o meu resultado vai dar o quê? A média, né? A minha média, né? MED, os professores usam muito para dizer mediana, né? Então vamos chamar a média de X barra, como lá na estatística, né? X barra, ó, a média da amostra, X barra. Então, qual vai ser a minha média? Qual vai ser a minha média? Ah, professor,
Se eu somar aí, professor, se eu somar os valores, vai dar 100. Tem que dar 100, né, pessoal? Ele arredondou tudo aí. Olha aqui. 14 mais 7, mais 27, mais 37, mais 15, vai dar 100, né? Vai dar 100, ó. 14 mais 7, 21, mais 27, 48, 48 mais 37, 48 mais 7, 55, mais 30, 85. 85 mais 15, 100. Dá 100, né? Então, o que vai acontecer? 100%, né? 100% dividido por 5 vai dar quanto? 20%. 20%. Ou 20 sobre 100, né? 20%. Ok. Ah, professor, que legal, eu respondi a questão. Dá 20%. Ah, será? Eu sei que dá 20%. Mas ele não pede o percentual, ele pede a quantidade de votos. Eu preciso saber, 20% equivale a quantos votos? Sacou? Entendeu? 20% equivale a quantos votos? Como é que eu vou saber disso, professor? Olha, o segredo está aqui. Quando ele fala aqui, olha, sabendo que o setor político... Gente, observe que a questão me dá percentuais, mas são percentuais, não são quantidade de votos. Então, eu preciso de uma quantidade de votos para me orientar, porque a resposta não pede em percentuais, a resposta pede em quantidade de votos. Sempre que você tiver uma questão dessa, você precisa buscar uma pista que te leve ao cálculo da quantidade e não do percentual, porque ele te deu em percentual. Agora você vai atrás da quantidade. Você tem uma pista para ir atrás dessa quantidade, né? Então, o que você vai fazer? Olha, ele diz, olha a pista. Sabendo que o setor político recebeu 87 votos a mais do que o setor judiciário. Opa! O setor político recebeu 87 votos a mais do que o judiciário. O setor político, 27%, olha. O judiciário, 15%. Qual é a diferença em percentual? 27 menos 15 vai dar 12. 12% a diferença. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Olha aqui, o que ele faz? Ele diz, olha, sabendo que o setor político recebeu 87 votos a mais do que o setor judiciário. Ora, se o setor político ele tem 12% a mais, a gente viu aí, 12% a mais, ele é 27, judiciário é 15, né? Ele tem 12% a mais e ele recebeu 87 votos a mais, eu posso dizer para você que 12% dos votos equivale a quanto? A 87. 12% equivale a 87 votos. Matou. Bingo! Se eu sei que 12% equivalem a 87 votos, agora, por meio de regra de 3, eu consigo calcular a quantidade de votos de qualquer um aqui, olha. Qualquer um. Suponha que eu quisesse que ele perguntasse, ele não perguntou, quantos votos foram dados pela reforma previdenciária, né? Que inclusive está aí um caldeirão fervendo em Brasília aí sobre essa reforma previdenciária. Muito bem. Então, se ele perguntasse quantos votos para a previdenciária, simples. Eu sei que 12% está para 87, não é isso? Não é isso? Assim como 14% está para X. Então eu poderia calcular agora o percentual de cada um deles. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, por conseguinte, a questão não está perguntando o percentual, a quantidade de votos dados pelo povo em nenhuma dessas reformas. Está perguntando a média. Olha lá, vamos lá, vamos lá. Sabendo que o setor político recebeu 87 votos a mais do que o setor judiciário, é correto afirmar que a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a 20%. A média aritmética foi igual a 20%. Mas esses 20% equivale a quantos votos? Vamos lá? Ok. Eu tenho aqui, olha. 12% está para 87 votos. 12% está para 87 votos. Assim como, né, a velha e boa regrinha de 3, assim como 20% foi a média que a gente viu, não foi?
20% a média, olha aqui. Assim como 20% está para X, 12% está para 87 votos, assim como 20% está para X. O que eu faço agora, professor? Agora nós vamos fazer esse pequeno e simples cálculo aqui, né? Vou passar aqui para cima, né? Passar aqui para cima, então vamos lá. Eu tenho o quê? Eu tenho 12 vezes X é igual a 87 vezes 20. Alguns falam multiplique cruzado, né? Eu não gosto muito dessa expressão, prefiro dizer que em toda proporção, aí você nunca esquece, o produto dos extremos será igual ao produto dos meios. Então, 12x, 12 vezes x, é igual a 87 vezes 20. 87 vezes 20. Então, x é igual a 87 vezes 20, dividido por 12. X é igual, ok? Eu vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui. X é igual. Dá para simplificar alguma coisa? Dá, olha, o 12 aqui eu posso simplificar por 2, né, com 20, por 4. Vamos por 4. 12 por 4 dá 3. 20 por 4 dá 5. Eu tenho o que agora? 87 vezes 5 dividido por 3. Vamos lá? 87 vezes 5 dá quanto? 5 vezes 7, 35. 5 vão 3. 5 vezes 8, 40. Mais 3, 43. 435. Agora eu divido 435 por 3. 435 dividido por 3. 4 por 3 dá 1 vezes 3, 4. 1 vezes 3, 3, desculpem, para 4, 1. Baixa o 3. 13 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Para 13, 1. Baixa o 5. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então dá 145. A resposta é a letra A. Como assim, professor? Ele pergunta, sabendo que o setor político recebeu 87 votos a mais, né, do que o setor judiciário. A gente descobriu que 87 votos equivalem a 12% dos votos, lembra? Tudo bem? Aí ele pergunta, é correto afirmar que a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a... A gente viu que é 20%, esses 20% equivalem a 145 votos. Questão 71 da VUNESP, 2015, a resposta é a letra A. Olha que interessante, você está percebendo aí que não é difícil, é tranquilo, né? É tranquilo, você interpreta a questão e você tem que ter essa ideia sempre de proporção, de percentual, tá? Sempre que você via alguma questão voltada para porcentagem, voltada para juros simples, voltada para regra de 3, você sempre pensa na proporção, saiba sempre que o todo equivale a 100. Ah, professor, isso é óbvio, ululante, eu não preciso saber disso, mas tem gente que esquece, o todo é 100. Saiba que você pode calcular se você tem a proporção de uma parte, se a questão te dá a proporção de uma parte do todo e quer o valor de outra parte, você não precisa calcular o todo sabendo a proporção de uma parte, você calcula a proporção de outra parte. Vide questão anterior que a gente viu, não é isso? E dessa a gente já percebeu aí que você pode misturar tudo isso, trabalhar numa questão só, né? Numa questão só se trabalha tudo isso, ok? A gente vai mudar para geometria agora. Olha como se consegue ver muito conteúdo em pouco tempo, não é? Não é? Geralmente eu trabalho uma questão por aula, né? E a gente esmiuça, mas é possível sim ver muito conteúdo em pouco tempo. A gente vai agora ver geometria, a gente vai deixar de lado aí então porcentagem. Só para fazer um balanço aqui, a gente conseguiu ver razão, proporção, regra de 3 simples e conseguiu ver porcentagem, né? Porcentagem nesse tempo. Agora a gente parte para geometria. E questão de que banca? VUNESP, rapaz, né? Precisamos ficar especialistas em VUNESP para a prova do TJ. E o atual concursos deixa você especialista nisso. Tudo bem? Então, questão 69 da VUNESP, escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 2015. Veja bem, em um jardim, um canteiro de flores formado por 3 retângulos congruentes, a gente já vê aqui que tem o mesmo tamanho, né?
que os ângulos aqui são iguais e tal. Então, é formado por 3 retângulos congruentes, estão aqui, 1, 2, 3. Foi dividido em 5 regiões pelo segmento AB, conforme mostra a figura. Então, nós temos aqui o segmento AB, né? Não saiu, mas a gente costuma marcar assim, olha, tá vendo? Com travessão em cima. Então, temos o segmento AB. A questão está me dizendo que esses 3 retângulos, está me mostrando, foram divididos por esse segmento AB. A questão me diz também que um lado dos retângulos mede, eles são congruentes. Um lado mede 6 metros, está vendo aqui? 6m, 6 metros um lado, ok? Aí a questão me pergunta assim, a questão diz, ó, se AB, ou seja, se essa medida aqui de A a B, se o segmento AB mede 20 metros, então a área total desse canteiro em metros quadrados a questão só está dando para a gente aqui o tamanho deste segmento AB. A questão está me dizendo que o segmento AB vale 20 metros. 20 metros, ok? Então, de A até B, 20 metros. Então, sabendo, eu vou traduzir a questão para você, sabendo que o segmento AB vale 20 metros e que um lado desse retângulo vale 6 metros, qual é a área total desse canteiro? Obviamente, a área total desse canteiro será a soma das 3 áreas, né? Das áreas dos 3 retângulos, tudo bem? Entendido aí? Professor, como é que a gente vai trabalhar esse tipo de questão? Lá vai a dica, porque eu disse para você que o mais importante aqui não é nem a solução da questão em si, mas mostrar para você, digamos aí, não gosto muito assim de pensar assim, mas eu sei que funciona. É como se você buscasse a alma da questão, né? Porque ela vai servir para outras questões. Então, seria o essencial da questão. Qual é o essencial numa questão de geometria, né? Essa geometria básica aí que a VUNESP cobra? O essencial é você descobrir algumas coisinhas. Por exemplo, você faz a seguinte pergunta para você mesmo. Às vezes a própria questão diz, né? Que tipo de figura geométrica eu tenho aí? A questão já disse, são retângulos, né? Retângulos. Aí você pergunta para você mesmo, como é que eu meço a área de um retângulo? Às vezes não é a área, às vezes é o perímetro, né? Acho que a gente tem uma ou outra questão aí de perímetro. Então, não sei se vai dar tempo, eu trouxe bastante questão, a gente vai fazer o máximo possível aqui nesse tempo, né? Mostrando macetes para você. Então, você se pergunta, como é que eu calculo a área da figura geométrica apresentada? Então, nós sabemos que é um retângulo, sabemos então que podemos calcular a área com lado vezes lado, né? Lado vezes lado. Então eu posso, se aqui fosse 15, seria 6 vezes 15, né? Calcularia a área do retângulo. Tudo bem, mas a questão não nos deu o valor de um dos lados, ok? Não nos deu o valor de um dos lados. E agora, professor, como é que eu vou calcular? Ora, amiguinho, quando a questão me dá o tamanho desse segmento AB, e esse segmento AB sai cortando ao meio 2 dos retângulos, tá vendo? Aí eu acabo tendo triângulos aqui, triângulos. O que eu faço então? Basta eu calcular a área do triângulo. Calculo a área do triângulo, multiplico por 2, terei a área de um dos retângulos. Aí é só multiplicar por 3. Mas e agora, professor? Como é que eu vou calcular a área de um triângulo sem ter o valor dos demais lados? Bom, você sabe que para calcular a área de um triângulo, eu posso multiplicar base vezes altura dividido por 2. Eu poderia chamar 6 metros de base e chamar isso aqui de altura, mas eu também não tenho altura. Neste caso, a gente se lembra de um grande pesquisador, um grande matemático chamado Pitágoras. E ele criou o teorema de Pitágoras. O teorema que deu o nome a ele, teorema de Pitágoras. Como assim, pessoal? A gente vai entender que nós vamos chamar de cateto, ó. Isso aqui é cateto A, vou chamar de cateto A. Aqui, cateto B. A gente chama isso aqui de hipotenusa. Olha aqui, cateto A, cateto B, hipotenusa.
Agora basta eu entender a relação entre a hipotenusa e os catetos. Muito simples, está parecendo difícil para quem nunca viu, mas o Teorema de Pitágoras é algo bastante simples. Olha, amigo, simples, mas que resolve muitas questões. Só de conhecer e saber aplicar o Teorema de Pitágoras, você já resolve, eu diria aí, 5% das questões da VUNESP, tá? 5%. Porque se uma prova da VUNESP, pelo que eu tenho observado, se tem 3 questões de geometria, pelo menos uma terá Teorema de Pitágoras, às vezes 2. Você poderá resolver com o Teorema de Pitágoras. Então, se essa prova tem, por exemplo, 15, 20 questões, então o percentual é muito bom, tá? Então vale a pena aprender. Ok, eu vou apagar aqui para a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, ok? Vamos lá? Apagando aqui. Ok, olha, Pitágoras, ele descobriu o seguinte, ele descobriu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha que interessante, a gente vai chamar a hipotenusa de H, chamar os catetos de A e de B. Então, o teorema se resume assim, olha, o quadrado da hipotenusa, vou chamar de H ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Então eu tenho H ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ok. Eu tenho a hipotenusa? Não. Então H ao quadrado é igual a... Eu tenho A ao quadrado? Tenho aqui, ó. 6, tudo bem? 6 metros. Eu falei que não tenho a hipotenusa, mas na verdade nós temos. Tá? Por uma questão didática, eu quero que você pense comigo. Vamos lá. A ao quadrado é quanto? 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado. Eu tenho 6 metros aqui. Mais B ao quadrado. Esse realmente eu não tenho. Tudo bem. Agora, por que nós temos a hipotenusa? Porque se o segmento AB é de 20 metros e esses retângulos são congruentes, obviamente a hipotenusa vai valer a metade, ó, 10 metros. Então vale 10 aqui e vale 10 aqui. 10 mais 10, 20, tá vendo? Estão vendo? Então o segmento AB é dividido aqui, olha. Então eu tenho 10 e 10. Eu tenho aí hipotenusa valendo 10. Então, será o quê? 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais B ao quadrado. O que vamos fazer agora? Nós vamos resolver isso aqui, ok? Mas eu vou apagar primeiro essas marcações aqui para ficar mais fácil para a gente. Vamos lá? Muito bem, então nós vamos agora colocar os valores, né? 10 ao quadrado, pessoal. 10 ao quadrado, 100, é igual a 6 ao quadrado, 36, mais B ao quadrado, que é o meu objetivo, né? Eu quero calcular essa área aqui, olha aqui, essa área. Eu já tenho que aqui vale 10, tudo bem? Aqui vale 10. Mas, como o que me interessa aqui é o retângulo, são os retângulos, se eu descobrir o valor desse cateto aqui, já que eu dividi, né? A gente considerou um triângulo, vamos chamar esse lado aqui de cateto. Se eu conseguir esse B aqui, esse cateto, é só multiplicar por 6 e vou achar a área do meu retângulo, tudo bem? Então, estamos aplicando o Teorema de Pitágoras, veja bem. Estamos calculando retângulos, a gente precisa saber a área dos retângulos, mas eu posso me valer do triângulo formado pelo segmento AB, me valer do Teorema de Pitágoras para poder chegar a esse valor. Então eu tenho aqui, olha, se 100 é igual a 36 mais B ao quadrado, então B ao quadrado, para facilitar, muita gente boa erra isso aqui, né? B ao quadrado, B ao quadrado, ou melhor, né? Fica mais fácil ainda, hein? Água, 36 mais B ao quadrado é igual a 100, óbvio, né? Eu vou isolar quem? Vou isolar B ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a 100 menos 36. B ao quadrado é igual a 100 menos 36. Vai dar 60
igual a 64. Ora, se b ao quadrado é igual a 64, então b é quem, pessoal? b é igual a raiz quadrada de 64. Logo, b é igual a 8, né? Porque 8 ao quadrado é 64. Então, b é igual a 8. Ora, eu já sei, então, que b vale 8. Que legal! Então, vou tirar esse 10 aqui para não atrapalhar, né? Como é que eu acho a área desse retângulo aqui? É só multiplicar 6 vezes 8, olha. 6 vezes 8, 48. A área do retângulo é 48. Vamos chamar de 48 metros quadrados, já que é a área, né? 48 metros quadrados. Calculamos aqui, vimos que dá 8 esse lado aqui. Então, 6 vezes 8, 48 metros quadrados é a área de cada retângulo. Como ele quer a área total do jardim, né? Então, eu vou multiplicar 3 vezes 48, ok? Vamos lá? 3 vezes 48. 3 vezes 8, 24. 4 vão 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Né? 3 vezes 8, 24. 4 vão 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. 144 metros quadrados, ok? 144 metros quadrados. Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Letra D de dado. Letra D é a resposta da questão. Então, uma questão tranquila, questão de geometria tranquila, mas que já mostrou para você como é que a gente aplica facilmente o teorema de Pitágoras. Em termos de cálculo, é muito simples, muito tranquilo, né? Uma potênciazinha, uma radiciaçãozinha no final, é muito tranquila aí a finalização do teorema de Pitágoras. E a gente viu também que muitas vezes a questão pede você para trabalhar com uma figura geométrica, mas você precisa identificar outras figuras geométricas internas a ela, efetuar o cálculo dessas outras figuras geométricas para depois chegar à figura que você quer. E às vezes você mesmo faz essa divisão, tá? Muitas vezes a figura traz para você um hexágono, que tem 6 lados, um octógono, né? Para você, e aí de repente a questão pede a área disso aí. Você mesmo pode ir lá no papel, na sua prova, fazer as divisões e chegar ao resultado, ok? A gente vai trabalhar agora com a questão 37, vamos lá? Questão 37, vou apagar aqui. A questão 37, pessoal, ela é uma questão que você não precisa de muito cálculo para resolver. Na verdade, não precisa nem de cálculo, é muito tranquila. E é muito bom você ouvir isso. A VUNESP, ela trabalha com questões de geometria, onde a simples observação da questão, a simples observação atenta da questão, pode levar você à resposta em segundos, tá? É o caso dessa questão. Observe. E aí muita gente boa, na época desse concurso em 2012, muita gente boa acabou tentando fazer inúmeros cálculos e acaba errando uma questão tão simples. Veja bem por quê. Mais uma vez, eu devo repetir para você que a gente tenta passar para você técnicas que você utilizará em diversas outras questões, tá bom? Tudo bem? Observe a sequência de quadros, questão 37, né? Como eu disse, 2012. Observe a sequência de quadros em que a medida do lado de cada quadrado, a partir do segundo, é igual à metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior. Como assim, professor? Vamos com calma? Veja bem. Observe a sequência de quadros em que a medida do lado de cada quadrado, a partir do segundo, é igual à metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior. Cuidado! Não vai entender que a área de um quadrado é a metade da área do outro. Atenção, hein? Muita gente erra essa questão por isso. Eu vou mostrar para você aqui como induz ao erro. Eu vou mostrar para você as alternativas, tá vendo aqui? Muita gente, eu trabalhei com essa questão de forma presencial em muitos cursinhos,
E muita gente foi na letra E. Olha, metade, professor. Se cada quadrado... Olha o erro, o sofisma, né? Ora, professor, se cada quadrado, a medida de um lado é a metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior, então é a metade. Cuidado, cuidado que não é assim, tá? Por que não, professor? Primeiro você tem que se lembrar o seguinte, o quadrado, como é que eu acho a área de um quadrado? Lado vezes lado, ok? Lado vezes lado, tudo bem? Ora, basta você entender o seguinte, se quadrado é lado vezes lado, eu tenho x e x aqui, então como é que eu acho que eu encontraria a área desse quadrado maior? Não é x vezes x? Vamos lá, vamos lá. Ok, x vezes x, que é igual a quanto? X ao quadrado. Professor, não tem nada a ver. Tem, observe. Muito bem. Eu sei, então, que esse segundo quadrado, esse lado dele aqui, é metade do lado do quadrado do primeiro quadrado. Olha o que a questão está dizendo. A partir do segundo quadrado, cada lado aqui é igual à metade da medida do lado do quadrado anterior. Então, este lado aqui, desse segundo quadrado, é igual à metade do lado do quadrado anterior, do primeiro. O terceiro, esse lado aqui do terceiro quadrado, é igual à metade do lado do quadrado imediatamente anterior, que é o segundo. O quarto, a metade do lado desse quadrado, desculpe, o lado desse quadrado aqui, do quarto quadrado, ele é metade do lado do quadrado imediatamente anterior, que é o terceiro, entendeu? Ok. Ora, se o primeiro quadrado, x vezes x, que dá x ao quadrado, ora, e o segundo quadrado, eu sei que o lado dele é metade do lado do primeiro, então é meio x. Tudo bem? Vamos lá? Meio x, tá? É claro que eu sei que muitos estão pensando aí, me ouvindo, assistindo e pensando, professor, dá para resolver isso aí sem precisar qualquer cálculo, eu sei disso. Só pela ideia simétrica aqui, dá para você resolver sem precisar de qualquer cálculo, tá? Mas a gente precisa trabalhar aqui a aula de forma, esse bate-bola aqui com vocês, né? De forma assim bem dinâmica, atraente e de forma universal. O que é isso de forma universal? É você aplicar a técnica em diversas outras questões, tudo bem? Então, simetricamente já dá para perceber aqui a resposta, tá? E dá para perceber que ela não é 1/2, que ela não é letra E. Então, simetricamente já dá para perceber. Mas haverá questões em que essa simetria não será possível. Tem questão, por exemplo, inclusive da VUNESP, onde se coloca embaixo assim, olha, uma pequena observação dizendo que aquela figura está fora de escala. Não é o caso dessa aqui, nem poderia ser. Mas costuma dizer, olha, a figura está fora de escala, entendeu? Ou não há simetria, justamente para evitar problemas, não é isso? Então, é melhor você se acostumar com esse pequeno, abre aspas, cálculo, fecha aspas. Então, lado vezes lado, x vezes x, x ao quadrado. Como aqui é metade do lado do primeiro quadrado, eu coloco meio x. Então, meio x vezes meio x dá quanto? Meio x vezes meio x, vamos lá? Faça continha, se não souber de cabeça. 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. São duas casas após a vírgula, eu conto daqui para cá, 0,25. Então, vai dar 0,25 de x. Mas e aí, professor? O que eu faço agora com esse resultado 0,25 de x? Amigo, já foi dada a resposta. Como assim, mestre? Se não tem isso aí, é simples. A resposta está aqui em forma de fração. Transforme esse 0,25 em forma de fração. Então vai dar 25 sobre 100. Simplificando, dá por 25, 25 por 25 dá 1, 100 por 25 dá 4. Então a resposta é 1/4 de x. 1/4 de x. Como ele não usou aqui a variável, justamente para deixar a questão mais interessante, a resposta é letra A, 1/4. Vamos ler de novo a questão, vale a pena ler a questão, tá? Vale a pena, como eu disse para você,
Dá para responder muita questão sem muito trabalho. Vamos lá? Observe a sequência de quadrados em que a medida do lado de cada quadrado, a partir do segundo, é igual à metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior. Por favor, não parta para a solução antes de observar a figura. O pessoal fica nervoso na hora da prova e já parte para a solução. Não, observe, faça aquela velha perguntinha para você mesmo. Que tipo, essa aí nem precisa fazer, né, que já está aí a resposta. Que tipo de figura geométrica eu tenho aqui? Quadrado. Né? A segunda perguntinha, como eu encontro a área, né, dessa figura? E o perímetro também, como eu encontro? A área, eu multiplico lado vezes lado, x vezes x. E o perímetro, se fosse o caso? Aí eu vou somar os lados para achar o perímetro, não é isso? Aí depois disso aí, você vai ver o que a questão está pedindo. Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a área do terceiro quadrado e a área do segundo quadrado nesta ordem é, observe que na resposta realmente eu não poderia ter o x, um quarto de x, não poderia ter, porque ele perguntou a razão. A razão. A razão é de 1 para 4, ou seja, para cada pedacinho aqui, vamos simplificar, para cada pedacinho do quadrado, do segundo quadrado, você terá 4 pedacinhos do primeiro quadrado. Pedacinhos, professor, para você entender, né, a questão da dimensão. Ou seja, o primeiro quadrado, ele é aqui 4 vezes, né, o segundo. Estão entendendo? Ou seja, o segundo é 1/4, é a quarta. Cabem 4, dá para entender assim também? Cabe 4 segundo quadrados neste primeiro quadrado, entendeu? É assim que a coisa funciona. Tudo bem? E aí, resposta então, letra A, 1/4, e a gente passa agora para sistema de equação. Observem que eu selecionei para vocês aí temas que mais caem, tá, gente? São os temas que mais caem aí na VUNESP. Você pode pegar... eu fiz questão de trazer provas da VUNESP, provas do concurso que vocês vão fazer, né? São provas do concurso que vocês vão fazer. E aí para mostrar para vocês que a maioria das questões está dividida nesses temas aqui. São os temas que mais caem. Razão, proporção, porcentagem, né? Às vezes juros simples também. A gente não trabalhou aqui com juros simples, porque a ideia aqui é trabalhar com o que mais cai, mas não tem esse tempo todo. Então, sistema de equação, que cai muito, tá? Cai muito o sistema de equação, e por isso a gente vai trabalhar com uma questão 38, VUNESP, Tribunal de Justiça de São Paulo, 2006. Que questão interessante. Questão interessante porque muita gente boa pira, né? Como a gente fala aqui na Bahia, diante desse tipo de questão. É uma questão simples de resolver, tá? Por quê? É porque é o tipo de questão onde você precisa não só aplicar a matemática, como aplicar uma técnica específica para solucionar a questão. Embora uma técnica específica, você vai usar em diversas questões desse tipo. Então, verifique que a questão fala de animais. Numa fazenda, há ovelhas e avestruzes, totalizando 90 cabeças e 260 patas. Comparando-se o número de avestruzes com o das ovelhas, né, pode-se afirmar que letra A, vou fazer questão de ler cada uma das letras aqui. Letra A, há igual número de ovelhas e de avestruzes. Letra B, 10 cabeças a mais de ovelhas. Letra C, 10 cabeças a mais de avestruzes. Letra D, 8 cabeças a mais de ovelhas. Letra E, 8 cabeças a mais de avestruzes. Geralmente, o candidato ele perde muito tempo com esse tipo de questão, muito tempo mesmo, tá? Quando, na verdade, a solução é bastante simples. Então, vamos fazer o seguinte. Nessa questão, eu vou fazer questão de você dar uma pausa no vídeo aí. Você vai dar uma pausa agora, tá? Eu vou respirar fundo junto com você. Você vai resolver sozinho. Após a solução, você dá play para eu mostrar para você a resposta. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá? Ok, dá uma pausa, por favor. É isso aí, pessoal. Você tentou resolver, suou frio, mas eu tenho certeza que muita gente boa conseguiu. Olha, é o seguinte.
À primeira vista, parece que a questão não nos dá nenhuma pista de como ela deve ser resolvida. E para piorar, você deve pensar assim, professor, o que isso tem a ver com sistema de equação? Não é isso? Então a gente precisa falar o que é sistema de equação, tá? O sistema de equação nada mais é do que você solucionar valores, buscar valores de variáveis, valores de incógnitas, comparando, né? Embora tenha método de substituição também e tal, mas geralmente a gente utiliza a comparação, comparando os valores de uma equação em outras equações, geralmente duas. Então, traduzindo, se você tem duas ou mais equações e vai tentar solucioná-las juntas, você tem um sistema de equação. Agora, por que essa questão trata-se de um sistema de equação? Olha, só de olhar a questão, a gente já percebe que vai dar num sistema. Primeiro porque eu tenho duas variáveis aí. Eu tenho a variável avestruz e a variável ovelha. Tudo bem? Eu vou chamar a variável avestruz de A, variável A, e a variável ovelha de V. Não vou chamar de O porque vai confundir com zero, né? Então, ao escrever aqui. Vamos lá então. Então, numa fazenda, há ovelhas e avestruzes, totalizando 90 cabeças e 60 patas. Verifiquem que a gente, para responder, a gente vai precisar calcular a quantidade de ovelhas e a quantidade de avestruzes que há nessa fazenda. Então, você precisa saber a quantidade de cada um desses animais para você resolver a questão, tá? E muitas bancas gostam disso, a Vunesp gosta disso também. Trabalhar a questão de forma interessante, colocando animais, colocando cadeiras, mesas, tal, etc. Geralmente, objetos ou animais que você consegue analisar partes dele para chegar ao todo, tá bom? Mas chega de blá, 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 vamos lá. Bom, aí ele me diz o seguinte, ele me diz que totalizam 90 cabeças. Eu pergunto para você, quantas cabeças tem a ovelha? Óbvio, uma. Quantas cabeças tem o avestruz? Uma. Então, se totalizam 90 cabeças, isso quer dizer que a soma de avestruz, da quantidade de ovelhas com a quantidade de avestruz é 90. Então, posso dizer tranquilamente que V, né? V para avestruz, V mais... V para avestruz, disse que era A, né? Já coloquei V aqui. V para ovelha. Pode ser qualquer letra, X, Y, tá? V para ovelha mais A de avestruz. V mais A é igual a 90. Então já tenho minha primeira equação aqui. Eu sei que V mais A é igual a 90. E eu sei também que são 90 cabeças e 260 patas. E aí, professor, o que eu faço? Bom, você sabe a quantidade de patas em uma ovelha e a quantidade de patas que tem um avestruz, não é isso? Por favor, não vai confundir pata com asa, né? Então, veja bem, ora, se eu sei que a ovelha tem 4 patas e o avestruz tem 2, então, beleza, já tem uma segunda equação aqui. Porque eu sei que 4V, né? 4V mais 2A é igual a 260. Professor Jusilândio, o senhor andou fumando alguma coisa estragada? De onde o senhor tirou isso, professor? 4V, amigo, veja bem, eu sei que a soma de ovelhas mais a soma de avestruz dá 90, não é isso? E sei que a soma das patas dá 260. Olha aqui, totalizando 90 cabeças, 260 patas. Olha, se a soma de patas dá 260 e eu sei quantas patas tem cada animal, óbvio, isso é o seu conhecimento de mundo, né? Então, eu sei que posso concluir também que 4V mais 2A é igual a 260, tudo bem? Agora sim, agora eu tenho duas equações, eu quero descobrir o valor de V e o valor de A, eu posso trabalhar aqui com substituição. Mas essa equação aqui, esse cálculo, ele é muito interessante, ajuda a gente demais aqui a entender que a solução pode ser muito mais rápida do que se pensa. Olha aqui, ora, se eu sei que V mais A é igual a 90, eu
eu vou guardar aqui na gavetinha, né? Se eu sei que V mais A é igual a 90, eu sei o quê? V é igual a 90 menos A, não é isso? Aqui, V, eu isolo V é igual a 90, o A está somando, passo subtraindo. V é igual a 90 menos A. Ora, se V é igual a 90 menos A, onde tiver V na segunda equação, eu vou substituir por 90 menos A. Então vamos lá. 4V, 4 vezes V, é 4 vezes 90 menos A. É isso? Eu vou reescrever a segunda equação substituindo. 4 vezes V, V na 90 menos A, é 4 vezes 90 menos A. Mais 2 vezes A, é igual a 260. O que eu faço agora? Bom, vamos multiplicar. 4 vezes 90. 4 vezes 9, 36, então 360, ok? Mais vezes menos, menos. 4 vezes A, 4A, ok? Mais 2A, é igual a 260, tudo bem? Bom, a gente vai tentar isolar as variáveis, né? Tem gente que gosta de fazer passo a passo, vamos lá então. Vamos continuar com 360. Menos 4A mais 2A vai dar o quê, pessoal? Menos 2A, não é isso? Menos 4A mais 2A, menos 2A. É igual a 260, tudo bem? Posso isolar o meu 2A? Posso. Posso tranquilamente. Eu posso dizer o seguinte, olha. Menos 2A é igual a 260, né? Eu tenho 360 positivo, passa para lá o quê? Negativando aqui, ó, menos 360. Eu tenho agora, menos 2A é igual a mais 260, menos 360 vai dar o quê? Menos 100, é isso? Menos 100. Bom, multiplicando tudo por menos 1, né? Menos 1, basta tirar os sinais, olha, ó, aqui, ó. Multipliquei tudo por menos 1. Então, 2A é igual a 100, tudo bem? Então, A é igual a 100 dividido por 2, que é igual a 50. Então, A é igual a 50. O número de avestruzes, né? Número de avestruzes, eu já tenho, é 50. Ok. Bom, eu não preciso fazer o cálculo agora do número de ovelhas. Por quê? Se ovelhas mais avestruz é igual a 90, e eu tenho 50 avestruzes, eu terei quantas ovelhas? 40, ok? Então, ovelhas, eu tenho quantas? 40, ok. Agora sim, o que ele está pedindo para a gente? Comparando-se o número de avestruzes com o de ovelhas, pode-se afirmar que A, vamos lá? Letra A, igual ao número de ovelhas e de avestruzes. Falsa. Letra B, 10 cabeças a mais de ovelhas. Será? Vamos lá? Ovelhas eu tenho 40, avestruzes 50. Não, é o contrário. Vamos lá? Letra C, 10 cabeças a mais de avestruzes. Essa é a resposta. Eu tenho 50 avestruzes e tenho 40 ovelhas. Você deve estar rindo agora, não é? Puxa, professor, mas é muito fácil. E quem disse para você que é difícil? Na verdade, basta alguma técnica, um pouco de observação e o conhecimento teórico da matéria, que eu já suponho aqui que você tenha visto ao longo do curso. Esse é um bate-bola, é algo rápido aqui para poder, nessa reta final, que boa ideia da Atual Concursos, né? Nessa reta final, despertar você para resolver inúmeras questões. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Então, pessoal, a resposta é a letra C. Vamos ler as demais só para cumprir o ritual? D. 8 cabeças a mais de ovelhas, não é? Letra E, também 8 cabeças, você descarta. Então, a resposta é a letra C. 10 cabeças a mais de avestruzes. Tranquilo? Que questão interessante, né? É rápida. Vamos lá, então. A gente vai agora para mais uma questãozinha com sistema de equação. Vou apagar aqui para a gente utilizar o quadro. E essa questão, ela vai tomar um pouquinho mais de tempo da gente, porque a gente precisa mostrar para você aqui algo muito necessário em diversas questões da VUNESP. Muitas vezes você terá
que manipular uma proporção. Gente, isso é interessante, tá? Interessante, muita gente boa, nada e morre na praia. Ele está tentando fazer o cálculo corretamente, mas depois ele não sabe para onde ir. E a gente vai mostrar com essa questão que é necessário, muitas vezes, você manipular uma proporção para chegar mais rapidamente a um resultado. Tá tudo bem? Eu vou mostrar isso, mas agora é o seguinte, eu vou instalar o meu dedo, porque a gente vai abrir aqui a imagem para poder mostrar para você grande parte aqui, o quadro quase todo, que eu vou precisar realmente agora de mais espaço. Vamos lá? Ok, amigos, agora com um espaço maior aqui, a gente já tem uma parte maior do quadro para poder mostrar para vocês como funciona esse cálculo aqui. Bom, sistema de equação, questão 73 da VUNESP 2011. Uma empresa comprou 30 panetones iguais da marca K e 40 panetones iguais da marca Y, pagando um total de R$ 1.800. Opa! Nós já temos aqui a nossa primeira equação, né? O que ele falou? Ele falou que 30K, né, 30 panetones da marca K, mais 40Y, ou seja, 40 panetones da marca Y, é igual a 1.800. Então vamos lá. 30K mais 40Y é igual a 1.800. É só isso, professor? Sim. Você vai seguir o que a questão está dizendo, o comando da questão, né? Sabendo-se que a razão, aqui é que o bicho pega, sabendo-se que a razão entre os preços unitários dos panetones K e Y é de 2:3, nessa ordem, pode-se afirmar que se essa empresa tivesse comprado todos os 70 panetones somente da marca Y, ela teria gasto a mais quanto? Bom, se a empresa tivesse comprado todos os 70 panetones, observe que são 70, 30 mais 40, 70. Se ela tivesse comprado todos os 70 panetones da mesma marca, ou melhor, da marca Y, quanto ela teria gasto a mais? O que eu preciso de saber para resolver essa questão? Eu preciso saber, isso aí não tem como resolver diferente, eu tenho que saber o valor de cada marca. Estão entendendo? O preço unitário de cada uma eu preciso saber, ok? Porque depois que eu descobrir o preço unitário de cada uma, ou melhor, o preço unitário de Y, né? Eu vou multiplicar por 70, vou achar o valor que deveria se pagar para adquirir 70 panetones só da marca Y, aí eu vou diminuir do 1.800 que ele pagou, eu vou saber o quanto ele pagou a mais. O professor ficou confuso, não entendi. Observe. Ele quer o seguinte, ó. Pode-se afirmar que se essa empresa tivesse comprado todos os 70 panetones somente da marca Y, ela teria gasto a mais quanto? Claro que se ele tivesse dado o valor, aí seria água com açúcar, né? Muito fácil. Se ele tivesse dado o valor unitário da marca Y, você só iria multiplicar por 70, achar um valor que certamente é maior que 1.800, subtrair e dizer quanto foi que ele pagaria, quanto ele teria pago a mais se comprasse todos da marca Y. Mas não temos. Como é que vamos descobrir o valor de cada um? Né? Como? Pessoal, basta você trabalhar com a proporção. Ele está me dizendo aqui, com a razão, ele está me dizendo que a razão entre os preços unitários dos panetones K e Y é de 2:3. O que isso me diz? Eu sei que K está para Y, assim como 2 está para 3. Pronto, agora facilitou. K está para Y, assim como 2 está para 3. Bom, vamos lá? Agora sim, como sempre em toda questão, eu mostro para vocês digamos assim, o segredinho, né? O segredinho aqui é esse. Muita gente tenta resolver a partir daqui. Sem fazer nenhuma modificação na proporção. Professor, é possível? Sim, é possível, mas fica um pouco mais complicado para quem não tem muita habilidade em proporção, tá? Por quê? Eu preciso encontrar um valor, por exemplo, para cá, para substituir na primeira equação. Eu tenho aqui primeira equação e tenho segunda equação, duas equações. Por isso é um sistema. Então, como fizemos na questão anterior, nós fizemos o seguinte, nós encontramos um valor, uma equivalência na segunda questão,
para aplicar na primeira. Poderia ser o contrário também. Achar na primeira e aplicar na segunda, embora mais difícil. Então, eu posso achar o valor de K aqui? Posso. Eu sei, por exemplo, que K é igual a 2/3 de Y. A partir daqui, olha, simplesmente. Sei também que eu posso pegar Y, eu posso isolar K, posso isolar Y e assim por diante. Mas muita gente boa erra pelo fato da proporção estar assim. E agora eu vou te passar a dica de ouro. Qual é a dica de ouro? Manipule a proporção para você calcular melhor. Como é que eu manipulo a proporção, pessoal? Olha, a parte mais interessante desse, eu não vou chamar de curso, né? Mas a parte mais interessante deste bate-bola com vocês, dessa reta final, é que a gente mostra para vocês técnicas que vão ajudar vocês em diversas questões. Olha, esta proporção eu posso reescrevê-la de diversa maneira, até encontrar a maneira mais fácil. Vejam bem, qual é a regra geral da proporção, a propriedade principal, primordial da proporção? Em toda proporção, o produto dos extremos será sempre igual ao produto dos meios. Ou seja, K vezes 3 é igual a Y vezes 2. Gente, olha, Y vezes 2 não é a mesma coisa que 2 vezes Y? Claro. Então eu posso reescrever essa questão, essa proporção assim, olha. K está para 2, assim como, K está para 2, assim como Y está para 3. Eu posso reescrever assim. Tranquilamente. Posso fazer, ok. Eu troco de posição o Y com o 2, não tem problema. A vezes B, B vezes A é a mesma coisa, tudo bem? Eu posso também trocar de posição o K com o 3. Posso fazer assim, olha. Posso fazer assim. 3 está para Y, assim como 2 está para K. 3 está para Y, assim como 2 está para K. Tudo bem? Então eu posso reescrever essa proporção de diversas maneiras para facilitar o meu cálculo. E a gente observa aqui que para a nossa questão, talvez seja, aí vai depender de cada um. De repente, um ou outro de vocês consegue calcular melhor com a proporção escrita aqui dessa forma, né? Outros preferem essa, outros essa, mas eu estou te mostrando que é possível manipular isso aí. Vamos trabalhar com esta aqui, olha, com a segunda, tá? Vamos trabalhar com a segunda em nossa questão. Ora, se eu sei que K está para 2, assim como Y está para 3, fica mais fácil isolar o meu K. Poderia isolar o Y também, tá? Eu preferi o K, mas você pode isolar o Y também. E eu até peço a você que tente resolver a questão de diversas maneiras, tá? Tente resolver de diversas maneiras, que aí você vai pegando a técnica, você vai se acostumando com a banca, isso é muito importante. É reta final, e em reta final você tem que trabalhar com questões da banca, tá? Esqueçam questões de outra banca e passe as questões da banca. Tudo bem? Então, como é que eu isolo aqui, pessoal? Eu sei que o 2 aqui está multiplicando, estão vendo? 2 está multiplicando, desculpe, o 2 está dividindo, né? Eu sei que o 2 divide aqui, o K. Então, eu posso passar 2, devo passar para o segundo membro da equação, multiplicando. Então, posso dizer assim, olha, eu posso dizer assim, K é igual a 2 vezes tudo isso aqui. Ele divide aqui, eu passo multiplicando. K é igual a 2 vezes Y sobre 3. E aí eu posso reescrever isso de diversas maneiras também, tá? Eu posso escrever assim, olha, 2Y sobre 3, tá vendo? Colocar o 2 bem juntinho do Y. Posso escrever assim, olha, posso escrever 2/3 de Y. Estão vendo? Posso escrever assim, de qualquer maneira. Eu manipulo isso aí. Bom, vai ficar melhor para mim trabalhar assim, ó, com 2/3 de Y. K é igual a 2/3 de Y. Se eu sei que K é igual a 2/3 de Y, né? Então é só substituir aqui. Eu tenho 30K mais 40Y é igual a 1.800. O que eu faço? Ó, não é 30 vezes K? K é quem? 2/3 de Y. Então, 30 vezes 2/3 de Y mais 40Y é igual a 1.800. Professor,
Rapaz, não fique com medo da equação. Tente resolver, você vai ver que é muito simples. Tudo bem? Então, 30 vezes K é esse valor aqui, 2/3 de Y, tá? Se você achar que é melhor resolver assim, fique à vontade, tá? Ok. Então, dá para simplificar? É uma multiplicação, dá. Eu tenho 30 e tenho 3. 3 é divisível por 3 e 30 também. 3 por 3 dá 1. 30 por 3 dá 10. Ok. Então, ficou 10 vezes aqui 2y, né? 10 vezes 2. 10 vezes 2, 20. Então, vai dar 20y. 20y, né? Mais 40y é igual a 1.800. Agora sim, agora eu consigo descobrir o valor de y. Ora, 20 mais 40, 60. Então, 60y é igual a 1.800. Y é igual a quanto? 60 está multiplicando, eu passo dividindo. 1.800 dividido por 60. Ok? Cortei aqui os zeros, né? 180 dividido por 6 vai dar 30. 180 por 6 dá 30. Pode simplificar também se quiser. 6 por 2 e 18 por 2. 6 por 2 dá 3. 18 por 2 dá 9. Vai ficar 90 dividido por 3, que é igual a 30. Dá no mesmo. Então, gente, eu já sei o valor de Y, que é 30. Ok? Então, o valor de cada panetone da marca Y é 30. Se eu precisasse aqui do panetone da marca K, já dá para calcular também, tá? Não precisa, mas só para confirmar se o seu cálculo está certo, você pode tentar fazer, você pode encontrar o valor do panetone da marca K, tá entendendo? Para ver se está certo. Como assim, professor? Olha, você sabe que 1K é 2/3 de Y, não é isso? 1K é 2/3 de Y. Ora, se Y vale 30, quanto vale 1K? Né? A gente não precisaria desse cálculo, tá? Só para você conferir como a coisa está sendo feita. Então, ó, um Y vale 30. E eu sei que 1K são 2/3 de Y. Então, 1K vai ser o quê? K vai ser 2/3 de 30. Como é que eu calculo uma fração de um número? Eu multiplico essa fração por esse número. Como eu calculo 2/3 de 30? 2/3 vezes 30. 3 por 3 dá 1. Dá para fazer de cabeça, mas a gente está mostrando aqui como é que faz. 3 por 3 dá 1. 30 dividido por 3 dá 10. 2 vezes 10, 20. Então, 1K vale 20. E um Y vale 30. A unidade de um panetone da marca K vale 20. A unidade de um panetone da marca Y vale 30. Vamos ver se é verdade? Só você pegar aqui, olha. 30 vezes K. K não é 20? 30 vezes K. 3 vezes 2, 6. Vai dar 600, né? 30 vezes K, 600. Mais 40 vezes Y. O Y vale 30, né? 40 vezes 30. 4 vezes 3, 12. Põe os dois zeros na frente. 1.200. 600 mais 1.200 é igual a 1.800. Então tá certo, é isso mesmo. Então já tenho os resultados, eu tenho o valor que me interessa. Eu só viajei ali para achar o valor de K para você entender o funcionamento do esquema aí. Você não precisa fazer isso na prova. Você chegou ao que interessa, que é o valor de Y, que é 30. Agora a gente vai concluir a questão. Bom, se o valor de um panetone Y custa 30, quanto custarão 70 panetones? Ora, até de cabeça para fazer. 70 vezes 30. 7 vezes 3, 21. Você põe os dois zeros na frente, dá 2.100. Né? 70 vezes 30, 2.100. Então, vamos responder a questão? Ele diz, pode-se afirmar que, se essa empresa tivesse comprado todos os 70 panetones somente da marca Y, ela teria gasto quanto a mais? Ela gastou 1.800. E se ela tivesse comprado todos da marca Y, todos os 70, né? E são 70 mesmo, você está vendo, né? 30 mais 40. Então, ela gastaria quanto a mais? Bom, ela gastaria 2.100 para comprar os 70 panetones da marca Y, já que cada um vale 30, tudo bem? Mas ela pagou 1.800. Então, 2.100 menos 1.800 vai dar quanto? Vai dar 300.
Então a resposta é a letra D. A letra D. A empresa, se comprasse todos da marca Y, ela teria que pagar R$300 a mais. Letra D, ok? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A minha dica é que você repita essas aulas, que você refaça. Primeiro, refaça cada questão. Segundo, tente fazer a questão de uma maneira mais rápida, tá? Cada questão dessa aqui, eu conheço 4 ou 5 formas de resolvê-las. E tenho certeza que quem sabe matemática mais do que eu, vai conseguir resolver com muito mais formas. E tenho certeza também que se você treinar a solução das questões, você vai encontrar meios mais rápidos de solucioná-las e vai se acostumar mais com a banca, né? Essa questão, por exemplo, aqui, eu tenho uma maneira muito rápida de solucioná-la. Eu soluciono esse tipo de questão em 20 segundos, muito rápida mesmo, tá? Claro, essa maneira não é, infelizmente, a mais didática. Então, a mais didática é essa que eu trouxe aqui para vocês. Mas você pode encontrar caminhos. Então, eu quero que você repita essas questões, refaça, pegue essas provas, você pode baixar as provas na internet e use as técnicas aprendidas aqui para poder responder as demais questões, porque o que a gente quer é que você alcance sucesso mesmo, tá? Respire fundo, né? Me suportando esse tempo todo aqui sem parar e eu desejo para você uma boa prova, que você chegue tranquilo, leve sua aguinha mineral para poder tomar, não se esqueça disso, hein? Água mineral, se você tem uma enxaqueca, leve o seu remedinho lá para poder tomar antes da prova, tá? Ouça seu médico primeiro, por favor. E aí, se mantenha calmo, saiba que você estudou, que o atual concurso te preparou e que você realmente vai chegar lá. Confiança sempre, ok? E muito estudo. Até mais, pessoal.